Muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Sou o Pastor Davi, o seu amigo teólogo. E hoje continuaremos a nossa aula de panorama bíblico. Lembra, você que está nos assistindo, nos acompanhando, lá na primeira de panorama, introdução, hoje falaremos um tema muito especial. Mas antes disso, quero lembrar você de dar o like, ativar o sininho das notificações, para que você possa continuar recebendo material de primeira qualidade. E se não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição e ajude-nos nesse engajamento. Desde já, Deus abençoe todos vocês que participam. Estou recebendo ótimos retornos, notícias, pessoas que estão adorando o canal e isto nos motiva a produzir conteúdo de qualidade cada vez mais para cada um de vocês. Nós vamos falar hoje sobre canon bíblico. E o que é isso? A primeira coisa a comentar é acerca de que a Bíblia é uma coleção de escritos detentores de uma autoridade infalível para a fé e a vida da igreja. Mas quais são os escritos que compõem a Bíblia? Como e por que foram reunidos? Uma outra pergunta: é possível ter certeza que ninguém esqueceu, deixou para trás algum escrito, ou omitiu, ou acrescentou algum dos escritos que não deveria? Pois bem, tais perguntas constituem os problemas enfrentados para justificar a autenticidade da Bíblia. E é isto que o canon se aplica. É para isso que serve. O canon é um ajuntamento ou lista de escritos ou livros considerados sagrados e aceitos pelas igrejas cristãs da nossa época e até mesmo do passado. Por quê? Pois eles têm as evidências de uma inspiração divina. A palavra tem o sentido figurado de vara ou régua de medir. E é um conjunto de sistemas e regras justamente para dar confiabilidade, autenticidade aos escritos que agora estavam juntos, reunidos. Sabemos que por volta do ano 1490 a.C., Moisés começou a escrever os primeiros livros da Bíblia, chamados de deuterocanônicos. Mas foi Atanásio, bispo de Alexandria, que no ano 300 depois de Cristo veio dar o nome canon ao conjunto desses livros inspirados. Esdras, escriba e sacerdote, na época do pós-exílio, reuniu, segundo conta alguns historiadores, um grupo de eruditos para analisar o material e os escritos da Bíblia. Todavia, esta informação não é de inteira confiança para alguns eruditos e mestres da Bíblia do nosso tempo. A necessidade de se ter um canon se faz devido, primeiro, é preciso ter uma revelação completa acerca de Deus. E isto só é possível graças aos escritos reunidos. Um só livro não seria possível entendermos o plano da salvação, o propósito total daquilo que Deus deseja para a humanidade. A segunda coisa é que era necessário ter essa revelação escrita para as gerações futuras. Vale lembrar que no ano 302 depois de Cristo, Diocleciano, imperador de Roma, destruiu Jerusalém e com ela toda e qualquer escrito cristão que houvesse na cidade e fora dela. Então foi necessário juntar
tudo que já se havia compilado, escrito de material, para que posteriormente pudesse então ser apresentado, ser guardado para essas gerações. A terceira razão da necessidade do cânon é justamente a importância que esses escritos têm de confiança e a exclusão daqueles livros chamados de espúrios ou apócrifos. Nós sabemos que no período interbíblico, uma grande quantidade de material tido como inspirado por Deus veio a aparecer. No entanto, eles demonstram ter discrepâncias, falta de narrância bíblica e de problemas sérios de interpretações de história, de local. Nós falaremos um pouquinho mais para frente sobre isto, sobre os apócrifos. Então, nós aqui compreendemos o quanto foi importante a necessidade de se ter o cânon. Flávio Joséfo, no ano 100 aproximadamente, depois de Cristo, diz o seguinte: nós temos apenas 22 livros contendo a história de todo o tempo, livros em que nós cremos, ou, segundo geralmente se diz, livros aceitos como divinos. E assim, as regras que compõem o cânon são: número 1, escrito que tenha a língua local, a língua da terra, da onde aconteceram os fatos. A historicidade inerrante, a história não podia conter a história da Bíblia ou a história dos livros, não poderia estar fora da história do mundo e das civilizações e das coisas que estavam acontecendo ao redor. As testemunhas deveriam ser, no máximo possível, pessoas presentes ao fato. Nós chamamos de testemunhas oculares. Era importante se observar discrepância ou incoerência ou até mesmo invenção, coisas supérfluas ou histórias que não iriam jamais bater com o propósito da qual o livro estava sendo escrito. E por último, a unicidade dos textos. A Bíblia se completa pela própria Bíblia. O livro da lei, escrito por Moisés, foi colocado na arca, conforme vemos em Deuteronômio capítulo 31, dos versos 24 ao 26. Logo em seguida a esta coleção se juntaram os históricos, escritos por Moisés e outros homens, personagens importantes da história de Israel. Durante a implantação da monarquia, nós temos o profeta Samuel escrevendo a lei e as regras para o estabelecimento da estrutura política e geográfica de Israel. Já mais à frente, no período dos reis, agora de Judá, Reino do Sul, nós encontramos Josias, um importante rei, fazendo menção dos livros da lei, encontrado no templo após um período muito difícil da história de Israel. As leis e os profetas já eram tidos como produções autorizadas, inspiradas pelo Espírito Santo e cuidadosamente guardadas por Deus, conforme Zacarias capítulo 1, versículo 4. Lemos também no livro de Esdras e no livro de Neemias o pedido do povo para que os livros da lei fossem lidos publicamente e ali então eles pudessem relembrar as ordenanças dadas por Deus. Nós encontramos o cânon do Novo Testamento agora também dentro de uma perspectiva importantíssima, sendo a primeira delas a Igreja Apostólica recebendo do judaísmo a crença e a regra de uma fé escrita. Encontramos também, em segundo lugar, os apóstolos baseando seu ensino oral e escrito através da autoridade do Antigo Testamento. Jesus menciona no Novo Testamento importantes fatos históricos e muitos personagens do Velho Testamento. Já no princípio do segundo século, os escritos apostólicos eram chamados de escrituras. E assim,
concluímos essa aula dizendo para vocês que é importante saber que o Cânon não é simplesmente uma ideia humana, mas um propósito divino para fundamentar aquilo que nós temos de maior tesouro para a nossa vida e fé cristã, que é a Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha aproveitado e que você possa ser abençoado com este tempo de ensinamento. Deus te abençoe.